Bom, vamos conversar com a Thaís Herédia, que está aqui com a gente. Thaís, sempre bom tê-la aqui com a gente. Muito boa tarde para você. Dá para a gente fazer essa comparação? Agora, o Naka entrou mais cedo, né, falando de Davos direto, falando com a gente, disse que esse discurso de hoje foi bastante otimista, né? Mais um otimista do ministro Paulo Guedes, né? O ministro não está errado em ser otimista, até porque ele está colhendo frutos de uma previsão de crescimento da economia que está se mostrando, né? Agora há pouco o governo divulgou a arrecadação do mês de abril. Veio acima do esperado, um crescimento já descontando a inflação de quase 11%. Isso significa que sim, tem uma participação do fato da inflação estar aumentando a base de arrecadação de impostos no Brasil. Esse é um efeito inescapável, mas há também arrecadação por causa do aquecimento da atividade econômica. Os economistas estão todos fazendo revisão para o PIB, não só do primeiro trimestre, como um começo de ano muito forte, mas para o ano todo. Então, o ministro ele está colhendo os frutos desse otimismo dele. E ele está no papel de provocar uma expectativa positiva sobre o Brasil. Mas as comparações de qualquer tipo, né, depende muito da referência. Na economia, o número absoluto nunca conta tudo, né? É como eu sempre falo, vamos deixar o número de lado e vamos olhar para o que está por trás disso, a dinâmica disso. Então, primeiro, o Brasil não é exatamente comparável à Itália, porque temos um DNA diferente. A Itália é considerada um país rico, um país desenvolvido e, portanto, tem uma estrutura econômica, financeira, social completamente diferente do Brasil. A dívida pública está, sim, muito elevada. A Itália tem uma das piores condições fiscais dos países que formam a zona do euro. Isso não é uma coisa de agora, isso vem desde a crise de 2010, 2012, quando a Grécia quase deixou a zona do euro. E, sim, ela tem dificuldades, inclusive, para crescer. Ela teve o pior crescimento da zona do euro nos últimos anos, pior até do que o Brasil na última década. Então, sim, a Itália é um país com problemas, mas ainda assim, esse número absoluto, a Itália tem 150% do seu PIB, da dívida relacionada ao seu PIB. O Brasil tem um pouco menos de 80%. O Japão tem 224%. E ninguém diz que o Japão vai quebrar ou está numa situação pior que qualquer outro país do mundo, porque tem mais de 200% da sua dívida na relação com o PIB. A questão que está por trás disso é, primeiro, a Itália tem uma taxa de poupança das famílias e da economia em geral bem maior do que a nossa. A taxa de poupança deles é de 20%, a nossa é de cerca de 14%, 15%. A taxa de poupança interna é uma referência importante para entender qual é a solvência de um país. O título de 10 anos da Itália, vocês se lembram, acho que vocês não estavam aqui, era o Jair e a Muriel. Eu trouxe aqui uma comparação, que o ministro já tinha feito essa comparação do fiscal com o G7, trouxe aqui uma comparação de quanto custa a nossa dívida e a dívida dos países mais ricos, né? E com relação à Itália, mesmo nessa situação fiscal mais delicada, a Itália, num título de 10 anos, paga 3% de juros, a gente paga 12%. Então, quer dizer, não é só o número fechado, a dinâmica da nossa dívida é muito mais cara e para a gente se comparar com os nossos comparáveis, que são os emergentes, a média dessa relação da dívida com o PIB entre os países emergentes é de cerca de 40% do PIB e não de quase 80% como a nossa. Bom, excelente.